Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, glória a Deus, que bom que você está aqui ligado, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM. Começamos a semana, graças a Deus, um abração do meu tamanho, especial para todos vocês que nos acompanham, você que está no Rio Grande do Sul, tia, um abração aos colorados e gremistas dessa terra maravilhosa, um abraço a todos de São Paulo, Grande São Paulo, pessoal de São Paulo nos ouvindo também, pessoal de Florianópolis, Grande Floripa, toda a região, e aonde a internet chegar, onde chegar a nossa voz, que também você seja abençoado em nome de Jesus. Um bom dia ao Denis, que é aquele que tem o cartão amarelo, vermelho e azul, que nos coloca e nos retira do ar todas as manhãs. Bom dia especial ao Bispo João e ao Bispo Robson, bem-vindo. Bom dia a todos, né? Bom dia, Bispo João, bom dia, Pastor Kennedy, bom dia, Denis, bom dia aos nossos ouvintes aqui de São Paulo, também Porto Alegre, Floripa, Brasil, né? Agora no YouTube, né? Café com Maná no YouTube. Então é possível da gente ser, né, acompanhado no Brasil todo e fora do Brasil também. Então, bom dia a todos. Bispo João. Sem áudio, Bispo João. É que eu dei meu bom dia aí sem áudio. Rapaz, esses botões aqui nos enganam, né? Já dei bom dia para todo mundo, mas ninguém ouviu. Um grande abraço aí pro pessoal. Né? Amém, gente. Gente, é o seguinte, ó, Spotify funcionando, bombando, tá legal? Então, Café com Maná, YouTube também Café com Maná, na rádio Café com Maná, em breve no Instagram também Café com Maná. Nós já estamos com a nossa página no Instagram, vamos começar agora a rodar, fazer rodar com imagens, né, no Insta. Deixa eu ver o que o Denis mandou aqui, uma mensagem aqui. Não é isso não. Então, Café com Maná também no Instagram. Enfim, estamos avançando, estamos indo. Quero agradecer você por nos acompanhar, tá? Lembrando que nós não somos profissionais, né, Bispo João? Por isso que a gente erra os botões, né? Não somos jornalistas, nós somos apaixonados pelo que fazemos, mas não somos profissionais naquilo que fazemos, entendeu? Né? Então, por favor, não venha nos comparar, entenda isso. Nós fazemos o programa aqui de coração, nos encontramos aqui diariamente porque nós gostamos, certo? Fazemos isso porque nós gostamos, né? É bom, a gente se identifica, é bom estar junto com os amigos, com os irmãos. Então, a gente erra sim nos botões, já erramos e vamos continuar errando. Então, nos perdoe, né, Bispo Robson, né, Bispo João? Concorda comigo? Na verdade, os botões, né, não tem muito a ver com falta de profissionalismo, né? Não precisa ser muito profissional para acertar os botões, é que a gente é meio desajeitado mesmo, né? A gente, às vezes, não somos tão bons. Acho que é a nossa geração mais amadurecida, né? Não tem a mesma intimidade que a nova geração, né? Com os recursos digitais, né? A tecnologia, isso. A gente aprende, não aprende, Bispo João? A gente vai aprendendo. A gente vai aprender. Pode nos ver. Bom dia, Bispo Hugo, bem-vindo. Bom dia, toda a equipe Café com Maná. Shalom Adonai. Semana abençoada para todos. Bom dia aos ouvintes, ao Denis, João, Kennedy, Robson. Que venha o melhor de Deus, né? Amém. O Bispo Paulo Renato está chegando. Estava na padaria tomando um café lá em Maringá, e com um pão de queijo na mão e na fila, e disse que travou o caixa. Ele falou, poxa, estou a 5 minutos da igreja, mas travou o caixa aqui, Kennedy. Mas ele já vai entrar no ar. Gente, a cada dia, um de nós escolhemos o tema, né? O tema para debatermos, discutir 1 ou 2 ou 3 temas, depende do momento, né? E hoje, segunda-feira, o Bispo João, ele que vai abrir aqui o tema, as perguntas, né? Nós vamos fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai se identificar, tá?
a nossa programação, com o nosso jeito de fazer rádio, nosso jeito de fazer programa de rádio. Eu gostaria de avisar que é um pouco diferente da grande maioria, tá? Mas não se assustem não, é porque cada um tem um jeito mesmo, a gente não é igual a ninguém, somos nós. Vamos lá, Bispo João. Eu queria falar um pouco, inicialmente, sobre o evento que houve ontem no Rio de Janeiro, né? A manifestação lá pela liberdade de expressão, né? Que é um tema muito interessante, né? Eu acredito que está se falando muito nisso, né? Em liberdade de expressão. E é interessante você ver que toda essa movimentação em torno do Elon Musk, né? Que tomou aí como é que a gente pode dizer, né? A frente, né? Nessa defesa da liberdade de expressão, não só no Brasil, mas no mundo, né? A alegação que ele faz para ter comprado o Twitter é que esse era o objetivo dele, né? Garantir a liberdade de expressão, porque as redes sociais só veiculavam todas as redes sociais, né? O próprio Twitter antes dele, né? O Facebook, o Instagram, todas as redes sociais só veiculavam a opinião de um lado, né, do pensamento contemporâneo, né, que é o lado progressista. O pensamento conservador não tinha fluxo, né, não tinha espaço, né, em nenhuma rede social, né. O pensamento cristão mais vinculado aos valores judaico-cristãos, né. Esses valores não tinham espaço nas redes sociais. Enfim, e ele queria um lugar em que não houvesse restrição nem ao pensamento conservador, nem ao pensamento progressista, mas que fosse aberto, fosse uma arena, um espaço aberto para veiculação de qualquer tipo de opinião, né? Então, isso explica um pouco essas posições que ele vem tomando, não só em relação ao Brasil, né? Nós vimos ontem, vocês enviaram uma reportagem de uma menina da Disney que foi demitida por ser conservadora, por ter uma opinião conservadora. Ela foi demitida da Disney e ele está patrocinando, né, a defesa dela na justiça contra a Disney, com pedido de indenização por causa dessa demissão injusta. Então, e ontem o mote, né, embora, na verdade, a manifestação que nós vimos tenha bastante vínculo com o ex-presidente Bolsonaro, né? Mas o mote da campanha era a liberdade de expressão. Aí eu vi que tinha muitos pastores ali, né? Principalmente o pastor Silas Malafaia, né? E acho que o ponto que eu queria levantar para debate, o quanto a igreja deve se misturar com esse tipo de manifestação, né? Ao mesmo tempo que eu acho, assim, já vou adiantar um pouco a minha opinião, mas eu quero ouvir vocês, que é muito importante que a igreja se posicione em defesa de valores, e a liberdade de expressão é um valor importantíssimo para a igreja, porque a liberdade de expressão encorpa, né, abrange a liberdade religiosa, a liberdade de expressão também é a liberdade de expressão religiosa, que é uma coisa que tem sido cada vez mais restringida, né? Então é muito importante que a igreja esteja presente, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o perigo de a igreja se identificar demasiadamente com um certo político, ou com um certo candidato, ou com uma certa expressão política. E isso eu já não acho tão vantajoso. Na minha opinião, isso não é tão vantajoso. E vocês, como é que vocês acham isso? Alguém pode começar? Eu não vou eleger um. Vou eleger o Robson ali, que já desligou o microfone dele. Que é o mais moderado, né? O Robson é o moderado aqui da casa. Pois é, eu entendo que a igreja tem que tomar um cuidado muito grande. Eu não vejo como algo saudável essa entrelaçamento. Esse entrelaçamento do político, da figura política com o pastor. Se a igreja fizesse movimentos isolados, a própria igreja,
Então vamos nós para a rua, não vamos misturar com outros segmentos políticos, e aí nós vamos colocar, né, as nossas posições, enfim. Eu acho que isso seria mais saudável, porque quando vincula, então o que é bom e o que é ruim também vincula, e atrai, né, todo o ódio também já velado que existe para a igreja. A igreja é um lugar aberto para todos. Como é que aqui em Jandira, por exemplo, nós aqui, qualquer uma das nossas igrejas, nós vamos falar assim, olha, nesta igreja só entra esse segmento. Não é assim, a gente tem que receber todos os viés políticos, todo tipo de pessoa, né? Então, por ter essa característica a igreja, quando vincula e segmenta, a gente incorre num problema aí. Eu penso que a igreja tem sim que se manifestar, ela precisa se posicionar, mas ela pode fazer isso de outra maneira. E eu entendo que aí entra a sabedoria, vamos colocar dessa forma, né? A sabedoria ela constrói. A gente não precisa atrair o que é ruim, o que tem ódio para cima da igreja. Podemos construir de outra maneira, criar relações e conquistar espaço de uma maneira mais inteligente. É o que eu penso, tá? Eu não gosto muito desse negócio de conflito. Eu vou dizer uma coisa sobre o governo Bolsonaro. Eu sei que há uma, como que fala assim, uma identificação de muita gente com o governo Bolsonaro, mas a minha interpretação sobre o governo Bolsonaro é que foi um governo de conflito. E não é bem o papel da igreja. Foi um governo de conflito. Ele tem suas virtudes e seus defeitos, mas foi um governo de conflito. E aí, esse modo de fazer, né, de fazer política é que me preocupa. Eu acho que a igreja ela precisa caminhar por uma outra via. Ela pode caminhar e ela tem voz para isso, tem força para isso. É assim que eu penso. Fala, Hugo. Vou deixar o Paulo Renato, assim, que é o mais na ponta, assim, para deixar a opinião final. Kennedy e o Paulo Renato estão unidos nessa, não é? Ô, gente, Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Shalom. Bom, eu acredito que nós vivemos um momento histórico aqui no Brasil, né? Eu particularmente, eu me recordo que em 82 as campanhas políticas foram bem acirradas, foram bem difíceis, assim, muito apelo popular, né? Muito envolvimento da população. Eu lembro bem de um comício do Brizola com o Saturnino Braga ali no centro do Rio de Janeiro, uma manifestação gigante que houve ali. Cinelândia? Na Cinelândia. E ali foi o marco, né, da virada da campanha, porque a Globo inteiro apoiava o Moreira Franco, que era o candidato da direita, e ali naquele dia a social-democracia, que era a esperança da esquerda brasileira, estava vencendo, né? E configurou um desastre para a política carioca, o Brizola, né? O Brizola foi terrível, assim, porque o Brizola que trouxe muito conceito que existe hoje na política carioca, dessa mistura da política com o mundo marginal, né? Mas voltando aqui ao nosso tempo, nós vivemos um tempo muito especial, muito diferente, e Bolsonaro acabou sendo uma figura, não pelo Bolsonaro, mas ele acabou sendo o representante de um viés, né? De uma visão conservadora da vida. Eu não creio que todos que estavam ontem lá em Copacabana eram bolsonaristas, mas sim pessoas que não aguentam mais essa manipulação de opinião, essa opressão, né, essa falta de liberdade de expressão, toda essa conjuntura que o Brasil vive politicamente hoje. Como aconteceu aqui em São Paulo, muitos que não eram bolsonaristas estavam ali na Paulista. Acaba que os bolsonaristas fazem mais barulho, né? Mas eu creio que o Bolsonaro virou uma figura que representa boa parte da população brasileira que discorda dessa maneira de organizar a sociedade. Então, é uma maneira, né? E eu acho que o Silas Malafaia, o envolvimento dele também é de amizade, né? É uma amizade muito antiga entre o Silas e o casal, tanto que é ele que fez o casamento, né? O Silas que fez o casamento do Bolsonaro com a Michelle. Eu creio que ali existe também um envolvimento pessoal, né? Tanto que o cara pagou aqui, pelo menos aqui ele pagou, não sei se no Rio ele pagou também, mas em São Paulo ele que pagou as despesas. No Rio foi uma vaquinha, né?
Eles fizeram uma arrecadação, eles arrecadaram mais de 100 mil reais. Né? Aham. Mas ali gastou muito mais de que 100 mil, né? Ali, o dinheiro ali deve ter sido pesado. Mas voltando aqui, eu acredito que para nós que estamos aqui analisando, é um fenômeno. Isso aqui vai ser estudado no futuro, se houver futuro, né? Eu creio que nós veremos esse fenômeno que nós estamos vivendo agora. Então, eu creio que nós temos que observar tudo isso como igreja com muito cuidado. Com muito cuidado, porque é um fenômeno popular, é uma reação, e eu creio que sim, pode ser algo de Deus, né, que está acontecendo. Até como um movimento para que os poderosos, né, olhem para isso e falem, peraí, né, quem sabe eles põem a mão na consciência, né, e de parar de fazer esses movimentos, porque o que eu vejo hoje as autoridades fazendo um movimento de tração cada vez maior, apertando o nó, em vez de entender que é tempo de a grande imprensa, as autoridades, o próprio governo, é um tempo de mediar, de chegar ao meio termo e não continuar apertando, radicalizando e polarizando cada vez mais. Eu creio que é um alerta muito sério, acontece nas duas maiores cidades do Brasil, e dessa maneira, a gente não vê isso, nenhum político, eu não vejo nunca vi particularmente um político fazer isso, né? E eu vejo que não é uma questão de um político, mas sim de um povo que não suporta mais a forma como está sendo conduzida a política no Brasil. Fala, Kennedy. Eu gosto quando no programa eu posso discordar, né? E aí eu acho mais interessante quando a gente consegue ter opiniões, não é discordar, ter opiniões um pouco diferentes dos colegas, né? E eu gosto também quando discordam de mim, né? Isso me faz pensar. Eu sou filho de diretora de escola estadual. Minha mãe foi diretora de colégios estaduais no Rio de Janeiro. Minhas tias, diretoras de colégios estaduais, municipais. Então, eu fui aquela criança que a mãe levava muito às escolas, sabe? Fui criado muito dentro de ambiente de escolas, brincando nas escolas, o filho da diretora, filho da professora. E eu me lembro uma vez que minha mãe era diretora de um colégio na Baixada Fluminense, lá em São João de Meriti, né? Passava pela Pavuna, chegava em São João. Minha mãe, um dia eu me lembro, é inesquecível para mim, o fato que minha mãe mandou pintar o muro da escola com o nome dos vereadores de São João de Meriti que votaram contra algo que as escolas solicitavam na época, né? E eram reformas nas escolas. Minha mãe, como diretora, né, ela achou um meio de manifestar sua opinião pública e ela estampou o nome dos vereadores que votaram contra o projeto de reforma nas escolas, né? E eu lembro que naquele dia tinha polícia na escola, tinha vereador, tinha televisão, e eu todo feliz porque era o filho daquela diretora, sem entender muito, né? E aí a minha mãe na sala de reuniões, o prefeito, o que a senhora fez? Ela falou assim, minha mãe bateu na mesa e falou, eu quero a escola reformada. A minha mãe, ela é ultra, hiper pacífica, né? Uma mulher assim, muito passiva e pacífica. E eu lembro dela me falar, aí qual a imagem que eu tenho daquela época? Ela teve que ir para o conflito, né? Ela teve que ir para o conflito, ela teve que achar um meio de ser ouvida, de expor sua opinião, de querer defender os seus direitos. E eu vejo que a igreja hoje também está nesse momento. Nós precisamos expor a nossa voz, né? O ideal seria realmente, como o Bispo Robson falou, só a igreja, mas eu não vejo essa possibilidade de só a igreja se manifestar. Até eu fiquei pensando como seria isso, né? Só a igreja seria o ideal mesmo, né? Mas eu acho muito difícil, porque a igreja a política e a igreja elas se misturam. O que não pode acontecer é a igreja ser corrompida, né, pelos erros políticos que nós vemos nessa estrutura, nesse sistema político. Mas é através da política, através dos partidos, através das manifestações, que a igreja tem colocado a sua voz, através das redes sociais. Aliás, falando em rede social,
em redes sociais, eu estava conversando com o Bispo Paulo antes do programa, eu recebi muito pouca imagem da manifestação de ontem. Parece que houve um bloqueio. A anterior, eu liguei o Instagram, era só manifestação. Não sei se foi o caso de vocês. O Bispo Paulo Renato falou que no dele também é semelhante. Eu tenho que ficar procurando. Então, já perceba aí, no meu ponto de ver, um boicote em relação à manifestação de ontem. Eu acho interessante a igreja se envolver sem se corromper. A igreja falar, a igreja se expor para defender os seus direitos. Seria o ideal. O jeito que o Bispo Robson falou, realmente seria o ideal, se só nós falássemos do nosso jeito. Mas eu acho isso praticamente impossível hoje, nos nossos dias. Bispo Paulo. Renato. Abri o microfone aqui, bom dia para todo mundo. Bom, vamos direto ao assunto. Não, a minha posição é, que o Bispo João falou, eu tenho uma posição muito clara, muito definida. Eu vejo da seguinte maneira, eu não vejo a pessoa em si, né? O candidato X, Y, Z, eu vejo quem defende aquilo que encaixa com o que eu acredito. Nesse caso, eu sou fã do adágio popular, a união faz a força. Então, eu vejo que o mundo respeita, eu tive na política por 8 anos em mandato e mais 8 anos em militância, 16 anos de vida política. Hoje não estou mais, hoje eu estou fora dessa atividade, mas sabe que é um negócio que você entra nele e quando você sai, ele não sai de você, ele não deixa, né? Então, você fica sempre atento, antenado com tudo que acontece em torno de você. E hoje, o que eu vejo? Assim, eu vejo que o Bolsonaro, ele representa as ideias que são compatíveis com aquilo que eu acredito como uma opção meio que única hoje. E ele é o contraponto do que a gente tem aí. Se a gente ficar nessa de Bolsonaro, isso, aquilo outro, enquanto isso o outro está governando completamente no avesso aí, arrebentando com o país, colocando uma trupe lá, que ele tem o poder da caneta para nomear, que está cada vez mais aparelhando o sistema e a gente aqui está discutindo o sexo dos anjos. Né? Agora é guerra. Guerra é complicado. Né? Na guerra a gente precisa ter um lado definido, porque não tem como agradar 2 senhores. Eu não vejo assim o Bolsonaro como a última Coca-Cola do deserto. Existem outras, o problema é que elas ainda não estão geladinhas. Não está ainda no ponto para tomar. Então, o que tem para hoje é o Bolsonaro, não tem outro, né, que vá defender pautas contra o aborto, a favor da família, né, a proteção da infância, da juventude dentro dos valores judaico-cristãos. O que eu vejo é ele tem os problemas dele com certeza, até porque, falando de Malafaia, né, tem como mencionar o pastor Silas Malafaia, ele é muito contundente, né, ele tem uma postura muito forte, ele fala sobre isso todo dia, ele tem um canal para falar sobre isso, e ele se tornou uma personalidade de opinião política muito forte, assim, até tomando a frente e representando muitas vezes a opinião do cristão. Eu não falo que isso é regra, tá? Mas, de fato, o mundo vê assim. O mundo vê ele como um representante, uma voz de todos nós, politicamente falando, tá bom? Enfim, cada um aí no seu ministério, né? Mas, assim, ele realmente faz essa linha de frente, ele tem essa voz de contundência, ele cravou isso desde os anos 90, né? Quando ele ficou popular através dos programas de televisão promovidos pela Universal do Reino de Deus, que ele era convidado e falava lá, e etc. Bom, enfim. Agora ele está dentro dessa aí, ajudando a promover essas manifestações e com a capacidade financeira dele, inclusive, publicamente financiando esses movimentos. Eu acho, assim, que, na verdade, ele não está fazendo nada a título de apoio a uma pessoa. Ele está nessa consciência do o que tem para hoje é isso aqui, o que defende hoje é isso aqui,
E eu preciso estar do lado fortalecendo isso, porque o outro lado está aí dominando e tocando terror e instaurando o caos, né? E a gente está ladeira abaixo, sem freio, gastos públicos exorbitantes, desmandos, agora a escalada da tirania, né? Ativismo judiciário, enfim, é o que está acontecendo. Então, eu vejo que o que sobra para a gente se não adotar uma postura de somar, digamos assim, com um grupo que está, de fato, fazendo contraponto e que é a única opção que a gente tem hoje, plausível, de realmente fazer uma reviravolta, né? Então, não tem como não se posicionar. Agora, eu falo isso de forma racional e não passional, tá? Quero deixar bem claro que, já disse, ele não é a última Coca-Cola do deserto, mas é a que está gelada. É a que está na vez hoje, pronto para ser consumido. E outros estão aí. Eu podia citar nomes aqui. Eu sei que X, Y, Z agrada um, agrada outro, mas se a gente ficar nessa, se é isso, se é aquilo, não dá. A guerra está aí, não tem outra opção. A opção que tem é aquela que defende aquilo que a gente acredita. Então, eu entendo particularmente, não passionalmente, de forma racional, que a gente precisa somar força onde traz o resultado que a gente precisa e espera. Porque, assim, manifestações isoladas, elas não demonstram unidade, não demonstram força. Elas acabam, talvez, até enfraquecendo a razão, o propósito, por mais que a gente se manifeste favorável dentro de uma mesma linha. Mas eu entendo que precisa todo mundo somar. Vou dar uma palavrinha. Bispo João, você muitas vezes falou para mim também que o Bolsonaro era um homem de conflito, né? Usou um sinônimo que o Bispo Paulo, que o Bispo Robson usou também, né? E me deu vários exemplos. Mas eu fico me perguntando, eu pergunto a vocês, como não ter conflito contra uma grande rede de televisão, por exemplo? Né? Como não bater de frente contra todo um sistema? Eu fico preocupando, é muito difícil quando você tem opiniões assim que são tão fortes em você, né, dentro dele. Lógico que ele considera certos grupos como inimigos, então ele realmente ele teve conflitos, ele criou conflitos, ele aumentou os conflitos, mas eu acho que do jeito que ele era, inevitável, não tinha como ter uma parcialidade, né, tentar ter uma aliança. Ele preferiu não ter aliança. Eu acho que foi tudo calculado. Ele já sabia que partido por conflito, por exemplo, contra uma grande estrutura, ele teria sérias consequências. Né? Eu devolvo essa pergunta para vocês. O Bispo João conversou comigo várias vezes isso, e o Bispo Robson falou algo parecido agora, né? E aí eu não pactuo tanto assim dessa opinião de vocês, porque eu acho muito difícil. Eu acho que se chegar lá em cima para ser igual, ou para ser parecido, ou tentar não ter um conflito, é muito difícil na posição. Foi de claro comigo. É óbvio que mas que é certo ou não, que é o lance, né? Um presidente ter uma posição diferente, é óbvio que ele vai ter várias posições diferentes do Congresso, do Judiciário. O problema é como ele administra isso, né? O presidente da República ele tem que ser um pacificador, né? O presidente da República tem que ser o primeiro magistrado da nação. A gente usa muito essa expressão, né? O presidente é o primeiro magistrado da nação. O papel dele é de equilíbrio, porque se o presidente briga com alguém, como é que essa pessoa vai ficar? Entendeu? É muito difícil isso. E se o presidente briga com as instituições, se ele conflita de uma forma agressiva com as instituições, ameaçando e tal, você cria um ambiente de ruptura muito sério no país. O presidente tem que pacificar. E nesse aspecto ele era muito, muito falho, né? Porque era uma briga a cada dia. A cada dia era um conflito, né?
Agora, não dá para negar que ele realmente favorece. Será que não era... Está ao lado dos valores conservadores e tal. Bispo João, será que ele podia talvez brigar ou ter que se submeter? Ele não é se submeter a um sistema. Ele não é assim. Não é se submeter. Você não precisa ir para um cercadinho, ficar falando mal das instituições, entendeu? A tua posição é uma posição institucional. Você se manifesta institucionalmente. A maneira, às vezes, como você se manifesta, cria o conflito. Porque você tem poder, o poder está na tua mão. Você tem... o presidente da República é o comandante em chefe do Exército, das Forças Armadas. Ele que tem o poder do cofre, entendeu? O orçamento está na mão do presidente da República. Ele tem uma série de poder. Ele não precisa ir para o conflito. Ele não precisa. Você pode ter, ele vai ter conflitos, mas ele não precisa acirrar os conflitos. É natural. A política é a arte de você administrar conflitos, mas é uma arte. Você tem que administrar da forma mais pacífica possível, menos conflitiva, menos guerra possível, entendeu? Vai ser difícil. É só olhar como o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Você acha que o Tarcísio não tem a mesma posição que ele tem? Talvez não tenha tanto do judiciário, né? Mas o Tarcísio, mas você percebe o Zema, como o Zema administrou em Minas Gerais. Ali ele tem um judiciário de esquerda, entendeu? Mas ele sabe, ele conversa. O poder ele não quer briga, ele quer conversa. Mesmo um judiciário contrário ao teu pensamento, o judiciário vai querer conversar. Eles não querem briga, ninguém quer briga. A briga não faz bem para as relações institucionais. Na minha visão, Bispo João, o presidente Bolsonaro tornou muito pessoal as coisas. E o que o Paulo Renato falou, olha, o ativismo judicial, é a minha visão, tá? Vocês podem discordar, não tem problema nenhum. Mas na minha visão, o ativismo que a gente diz que tem hoje é consequência dos conflitos do governo passado. Até então não existia. É só comparar o governo do Michel Temer, onde que a gente nunca vimos isso. Esse extremo, essa corda esticada hoje, que tem que ir para a rua e fazer tudo isso, é consequência desse governo que teve conflitos. E aí foi tudo para o extremo. E agora está difícil de voltar para um ponto de equilíbrio. Essa é a minha percepção, né? Foi para o extremo tanto o legislativo, porque foi para o extremo também, na minha visão, tá? O governo Bolsonaro entregou uma parte da questão de decisões e tudo para a Casa Legislativa. Ela também não fazia assim, mas foi no governo dele. Por quê? Porque a maneira como ele governou. E o judiciário foi para o extremo. E as instituições ao redor, né, também todas foram para o extremo, desde a OAB, a mídia também foi para o extremo, todos se colocaram numa posição de extremo. E nós estamos ainda sob consequência do governo anterior. É a minha percepção. Eu não gosto também, eu falo, igual o Paulo Renato, eu não sou petista de forma nenhuma, tenho muitas críticas, concordo com o Paulo Renato, nós temos hoje um problemaço aí, porque aumentou dívida, tem pautas que eu sou completamente contrário, mas eu também não sou, vamos dizer assim, eu também tenho críticas ao governo anterior e entendo que se chegamos ao ponto que chegamos, é porque tudo foi para o extremo, porque era um governo de conflito, né? Ainda que defendesse valores conservadores. A filosofia diz que a virtude está no meio, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem que se posicionar a favor de valores judaico-cristãos, né, a favor da família, a favor de uma maneira equilibrada, né, eu acho que a virtude está no meio, a gente tem que estar ao lado. Eu acho que se uma manifestação é pela liberdade de expressão, não há problema nenhum de um cristão ir ali, ainda que esteja Bolsonaro e outros, né, mas ele não pode ir com esse, assim, na minha opinião, né, eu vou lá para dar apoio para o Bolsonaro, né? Acho que esse entrelaçamento assim, com a figura de uma pessoa, a igreja em si, você partidariza a igreja. E a igreja não pode ser partido, porque partido é parte. E a igreja não pode ser uma parte, a igreja não pode ser nem de direita nem de esquerda, né?
A igreja é a favor de alguns valores que hoje a direita defende, né? Mas nós, na verdade, nós somos a favor de valores, né? Mas alguns valores, nós, por exemplo, somos a favor do valor da solidariedade, do valor de você auxiliar o pobre, mas nós somos a favor dos valores da família, dos valores a favor da vida, a favor da liberdade religiosa, né? E por isso a gente acaba votando em candidatos conservadores, né? Mas não que nós não podemos condicionar a vivência da nossa fé à defesa de uma posição política específica, né? Porque isso partidariza a igreja. A igreja não pode ser partido, né? A igreja é de todos. A igreja é do comunista, do capitalista, né? Todo mundo que vier, né? A igreja tem que pregar o evangelho. O Simão Zelote, como já diziam lá desde a época dos anos 80, Simão Zelote era de um partido revolucionário, né? Enquanto Mateus era do partido de Roma. E Jesus colocou todos os discípulos no mesmo grupo, gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, né? Pedro e aquela turma talvez estivessem num partido de centro-esquerda, sei lá, né? Porque eles também Mateus era publicano, Roma, né? Desculpa, é isso mesmo. Cobrador de impostos. Né? Se nós pensarmos, Jesus acolheu todas as correntes políticas que havia ali, né? Nicodemos era fariseu, né? E estava, de uma certa forma, sendo discipulado por Jesus, ainda que meio escondido, né? Então, Jesus não fez essa, como é que eu posso dizer? Não teve essa postura, né, de quem é de esquerda, eu não, quem é progressista, quem é do PT, quem é do PSOL. Temos que pregar o evangelho para todo mundo e abrir a igreja para todo mundo e defender com vigor os nossos valores. Eu concordo também com o Paulo Renato nesse aspecto. Eu acho que se tem uma manifestação a favor de nossos valores, nós podemos estar ao lado. O Francis Schaeffer usava muito essa expressão do co-beligerante. Nós temos que beligerar, vamos dizer assim, guerrear junto das pessoas que estão ao lado dos nossos valores, ainda que eles não sejam cristãos como nós. É isso. Não sei se nós podemos mudar agora para o nosso tema devocional, ou vocês querem continuar ainda falar sobre isso? Alguém tem alguma coisa mais a dizer aí? Só um ponto, né? Mais uma vez eu quero insistir que se fosse uma questão apenas de conflito e de mau comportamento presidencial, como aconteceu com o Bolsonaro na gestão passada, eu acho que a coisa seria até mais fácil de a gente analisar. Mas eu acredito que não é só culpa do governo passado, porque nós estamos já no segundo ano do governo Lula. Sim. E por que é que mantém toda essa perseguição? Terceiro ano? Não, segundo ano. Segundo ano. Ele começou em 2023, né? Segundo ano deste governo. Deste governo Lula. Segundo Ele ano. está dizendo que é o terceiro governo, né? Segundo Sim, ano. Mas o que eu quero dizer é que nós já estamos no segundo ano do governo. Já passou outro governo, então não acredito que a... Quis dizer que é o terceiro Reich lulista. O que eu quero dizer é que eu não vejo como uma questão que ainda é culpa do governo passado. Porque o governo passado, Bolsonaro não é mais nada hoje, né? Inclusive, ele não podia estar sendo julgado pelo Supremo, né? Ele tinha que estar sendo julgado por uma instância normal. Então, tudo isso aí, para mim, está muito errado. Eu acredito, viu, contrapondo o que o Robson disse, eu não creio que é culpa do governo passado. Eu acho que é culpa de pessoas que gostaram da coisa, gostaram do totalitarismo, gostaram de mandar, de trazer um ordenamento só, uma forma só de pensar, querendo impor uma agenda, né, para todo o país. Então, eu creio que pode ser que o governo passado fez o poder gostar do poder e não quer largar o osso, né, e está piorando cada dia mais. Então, hoje o conservador está sendo perseguido de uma maneira tão dura, né, que nós temos donas de casa, nós temos profissionais, pipoqueiro que vendia pipoca lá na manifestação, está preso com 15 anos de cadeia nas costas.
entendeu? Sendo julgado de maneira, assim, juridicamente, a gente tem ouvido críticas de que o judiciário, o Supremo Tribunal Federal não tinha que estar se envolvendo com esse negócio, tinha que estar lá na primeira instância. Então, eu acredito que extrapolou a culpa do governo passado. Eu acho que já estão gostando do negócio, gostaram da coisa. Eu até concordo com o senhor, mas eu só vou dar um exemplo aqui muito interessante. O principal assessor do ministro Alexandre de Moraes, o nome dele é Ayrton Vieira, é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse cara, ele é um dos que mais assinou esses ofícios aí que foram publicados aí pelo Elon Musk. Você vai pensar que é um PT, né? É um PT, tipo assim, como é que vamos falar? Raiz, né? Para tomar essas posições. Esse cara, esse desembargador Ayrton Vieira, é um dos caras mais duros que tem como juiz lá no estado de São Paulo. É um cara que é a favor de diminuição da idade para responsabilidade penal. Ele acha que tem que ser 16 anos. Ele não entende como é que alguém que pode votar, que pode dirigir, eu não sei, né? Que pode votar não tem responsabilidade penal. Ele é a favor da pena de morte. E numa entrevista esse cara falou, as penas dele são duríssimas, ele odeia esse garantismo aí. Ele é um cara assim típico do pensamento conservador, e ele é o principal assessor do ministro Alexandre de Moraes. E esse cara, eu fiquei pensando, como é que um cara como esse está nessa posição? Isso mostra como é que o judiciário se sentiu acuado, entendeu? No governo anterior. Houve uma postura de enfrentamento que nunca houve antes na história. Nenhum presidente da República na história entrou nessa relação tão forte de enfrentamento na história democrática, né? Depois, na história pós-governo militar, eu digo, né? Dessa forma, sempre que havia um conflito, procurava-se conversar, procurava-se resolver com conversa, né? Porque houve conflitos, né? O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, proibiu o Lula de ser ministro. A Dilma nomeou o Lula, o Gilmar Mendes proibiu, cara. Emitiu uma ordem dizendo não vai ser, mas mesmo com essa decisão agressiva do ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, uma decisão isolada, ele tomou essa decisão numa liminar. Quando a Dilma nomeia o Lula para ser ministro, para o Lula não ser julgado pelo Sérgio Moro, aí o foro dele ia para o Supremo. Quando ela faz isso, o Gilmar Mendes, numa liminar, diz, não, ele não pode ser ministro, isso é desvio de autoridade, é desvio de finalidade. E numa decisão isolada. Mesmo assim, não houve conflito. O governo aceitou, o Lula não assumiu nada, não houve esse tipo de relação que nós vemos, né? Agora, o Bolsonaro, a primeira decisão, por exemplo, que impediu ele de nomear o diretor da Polícia Militar, da Polícia Federal, ele já foi para o conflito. Foi para o conflito público com a imprensa, para falar duro contra... E foi Alexandre de Moraes que deu uma decisão contra a nomeação dele. Isso mostra a diferença que havia institucional dos dois governos, entendeu? Se ele fosse, talvez, ele tem o direito de protestar, mas faz isso em recurso, faz isso judicialmente, tenta conversar politicamente com o tribunal, entendeu? Mas ele não fazia, ele ia muito para o conflito, e um conflito público. Ele usava muito a imprensa, ele usava muito as redes sociais para pressionar as outras instituições, né? Então, assim, essa é a minha visão. Eu entendo, né, que por ele ser conservador e por ele ter uma defesa, uma posição política em defesa dos valores judaico-cristãos, haja essa posição mais favorável, né? E por o outro governo ser totalmente contrário aos nossos valores, é um progressismo desbragado, né? É um progressismo absurdo, né? É natural que os cristãos tenham essa posição, né? Mas nós não podemos deixar de reconhecer os erros graves, né, que aconteceram no outro governo. Só pontuar uma coisa, Bispo João, não é culpa, tá? É consequência.
Então, é diferente. E eu não digo aqui que eu sou favorável ao que está acontecendo e acho que está certo. Uma vez que distorceu tudo e tudo foi para os extremos, eu não considero isso certo. Eu entendo que teria que voltar àquela posição anterior, que é essa posição mais moderada, de conversas, de ajustes. Só que o que o Bispo Hugo colocou é fato, né? Gostaram das posições extremas? Se colocaram nessas posições extremas, judiciário, legislativo, enfim, e agora, né, não querem abrir mão desse tipo de lugar, talvez até na cabeça deles é uma conquista para eles, eu não sei, tá? Eu não acho que é certo, e o voltar para trás agora para uma posição moderada é um grande desafio, mas eu entendo que não é o ataque pessoal que vai trazer de volta, esse é o ponto. O grande conflito do Bolsonaro não foi porque ele defendia valores conservadores, me desculpa, não foi. Não é porque ele falava da família que ele está sendo perseguido hoje. Foi porque ele atacou pessoalmente as pessoas, né? Ele falou coisas assim, não vou nem repetir aqui, que foram extremas, né? De fechar, de fazer, de atacar, que não tem nada a ver com valores conservadores. Foram ataques pessoais, maneira como ele pensava, ele falou sem considerar o que ele estava falando, e eu acho que ele até se arrepende hoje. O Estadão mesmo publicou, eu acompanhei a manifestação de ontem, dizendo que ele terceirizou ataques ao Supremo, quer dizer, porque ele mesmo atacava. Agora são outros que estão fazendo. É essas coisas que eu entendo que estão levando ao extremo e continuam mantendo as coisas no extremo. Rapaz, a gente era para falar isso por meia hora, hein? O tema esquentou, né? E se a gente for continuar, cara, porque claramente as nossas opiniões são bem diferentes, eu acho que o ouvinte também, né? Eu imagino que o Paulo Renato é o que mais conquista o coração do ouvinte, e o Kennedy, né? Mas... 3-2 aqui, o Bispo Hugo também está do nosso lado aqui hoje. Do nosso time. 3-2, né? Eu acho que eu sou moderador aqui, eu não estou do lado nenhum, não. Por quê? Porque mas joga mais na nossa seleção, né? Entendeu? Joga mais na nossa seleção. Só para encerrar, então, semana passada, após o culto, eu fui a um restaurante. Chegando lá, só tinha restaurante lotado e tinha duas mesas vagas, com número, né? Um era 20 e o outro número, que eu não vou falar o nome aqui, a outra era 13. Aí o garçom falou assim, tem a mesa número 13 e a mesa número 20. Aí o meu filho falou assim, meu pai não vai sentar em nenhuma das duas. Aí o garçom, como assim? Conheço meu pai. Meu pai não vai, ele vai esperar, mas não vai sentar. Aí o garçom sério falou, não, na 13, nem na outra 20, ele não vai sentar. Meu pai vai se negar a sentar. Aí ele veio falar comigo, só quer sentar aqui na 13? Eu falei, nem pensar em na outra, nunca. Eu vou ficar em pé esperando. Aí eu fiquei esperando, aí o meu filho falou para o garçom, viu? Eu te falei, é bom nem tentar, né? Eu não sentei, eu falei, porque é só para mostrar para vocês o meu posicionamento, tá? Eu não nem sentar, nem esse número eu quero perto de mim, da minha vida, entendeu? Eu não quero, tá? Passe longe. Tá bom? Vamos mudar de assunto então, Bispo João? Amanhã a gente continua nessa pauta aí. Pauta bomba. Essa pauta bomba. Mudar de assunto agora, faltando 5 minutos, é impossível, gente. Deixa eu só fazer meu arremate aqui. Poxa, eu fiquei quietinho aqui, só falei uma vez. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa do jeito que tá bom. O outro era muito rústico, né? Deixa assim, tá ótimo desse jeito. Tá tudo calmo, pacífico. Então, foi o Bolsonaro que começou essa briga, né? Vamos ser sinceros que o Bolsonaro só existe por causa do PT. Ele era só um deputado de baixo clero, que daí ele começou a abrir a boca e falar o que era realidade. De forma contundente, eu vou falar um negócio para vocês. Quando a casa sai da ordem, precisa de um pai bravo com a vara na mão, senão não arruma nunca. Beijo, tchau. Esse assunto realmente é inesgotável, né? Essa tese do Paulo Renato é uma tese de um historiador americano, né? Um historiador dos Estados Unidos, ele que lançou essa tese, né? Quando você chega num certo... Ele aplica a Trump, né?
Trump seria o homem com a vara na mão. Né? Quando você está numa cidade em que os bandidos tomam conta, e você não tem mais controle, perdeu o controle porque os bandidos tomaram conta, você precisa de um gangster para tomar conta, né? de um xerife que seja respeitado pelos gangsters. É um quase gangster, né? Alguém assim que chega com a vara na mão, um homem brabo. É uma opinião, né? Cá para mim eu tenho minhas reservas com isso, né? Eu acho que você pode, com um homem como Churchill, né, como outros, né, pôr freio em Hitler. Não precisa de um bandido, né? Não precisa. Não estou dizendo que o Bolsonaro é um bandido, nem Trump, né? Estou dizendo que você. Acho que uma coisa não justifica a outra, na minha opinião, né? Respeitosamente aqui discordo, né? Mas eu entendo, eu concordo que a reação, e você não tinha realmente uma figura que conseguisse concentrar nele essa indignação que havia contra o movimento progressista e o movimento de esquerda, né? Que tinha tomado conta do país e afundado, de uma certa forma, a nação em corrupção. Né? Os caras afundaram o país em corrupção. O que o sistema queria também que fosse superado o PT. O sistema queria, só que não esperava, né, que a consequência da superação da esquerda fosse alguém como o Bolsonaro. Isso o sistema não esperava. O Bolsonaro furou a fila, vamos dizer assim, né? E daí a reação do sistema contra o Bolsonaro. Mas se ele tivesse sido um pouco mais equilibrado, um pouco mais moderado, como foi Zema em Minas, por exemplo, né? O Romeu Zema teve essa postura. Por exemplo, uma vez o Zema sendo entrevistado, perguntaram para ele: você está apoiando o Bolsonaro? Você é igual a ele? Ele falou: não, eu não sou igual ao Bolsonaro, eu sou muito diferente dele. Em que você é diferente? Não, eu apoio ele, eu estou apoiando. Mas, por exemplo, na pandemia, eu entreguei a questão da pandemia para o meu secretário de saúde. Eu não sou médico, não sou especialista, eu não fui me meter nesse assunto. Então, esse tipo de postura, né, e você jamais vai ver o Zema brigando com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ainda que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, todo mundo sabe que é um tribunal mais progressista, né? A imprensa, o Estado de Minas, o jornal o Estado de Minas, é um jornal super progressista. Mas você não vê ele trombando com a imprensa, brigando, né, ameaçando. Ele governa, entendeu? Do jeito dele. Mais ou menos como o Ronaldo Caiado está fazendo em Goiás, conversando com todo mundo. O Ronaldo Caiado é um cara super conservador, super. Mas também não vimos no governo do Bolsonaro tamanha corrupção, né, que existe nesse governo, né, que continua existindo, entendeu? Né, só que de uma outra forma agora. Né? Nós temos aí como ministro da Economia o pior prefeito que já existiu na história de São Paulo. Você vê, e olha a economia do Brasil. Olha como é que está a economia do Brasil hoje. Poxa, então, assim, realmente é complicado demais. É complicado ter algum vínculo, ter algum apoio, achar alguma coisa de boa, alguma coisa boa nesse governo atual. Né? Tirando a parte religiosa, vamos falar, sem colocar a nossa parte cristã, tá difícil a gente achar, entendeu? Alguma coisa boa nesse governo. Tá muito difícil, é muito complicado, entendeu? Então, realmente não, mas não é um sentido de apoio a esse governo, não, viu, Kennedy? Nós só estamos apoio, podia achar alguma coisa boa para apoiar, falar, ó, isso aqui eles fazem de correto. Eu até procurei encontrar, o João sabe, eu vou procurar alguma coisa boa nesse governo. Eu não tenho essa possibilidade para examinar isso. O que eu sei é que a pauta progressista não me agrada. Isso aí eu posso dizer para vocês. Mas eu não por isso a igreja ela não está em cima do muro. A igreja ela está posicionada. Eu acho que a igreja eu vou ficar de um lado, eu vou ficar do outro. Né? Acabou o programa. Acabou o programa. Vocês não deixaram a gente entrar, rapaz.
Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço a De todos. vez em quando o programa é Tem polêmico. um ouvinte querendo pular dentro do programa para falar hoje, gente. Abração para todos. Até amanhã. Abração, Deus abençoe Acabou o aí. primeiro round. Acabou o primeiro round. Compartilhe o YouTube aí, ouvinte. Café com Maná. Café com Isso. Maná. Spotify e YouTube. Isso. Caramba. É que acho que vai estar ali nos 55, quer ver?